Por que que você não é um acidente de percurso? Por que que o eu forte, ele é central, essa concepção do contrário do acidente, é uma dimensão, é um conteúdo, é um aprendizado central na construção dos 7 pilares para você virar a chave para o eu forte. Por que isso? Eu quero começar respondendo, contando para vocês uma história, lendo para vocês um depoimento. E aí esse depoimento ele tem essas partes que mostram, então, os dois conteúdos que eu vou mostrar hoje, por que você não é um acidente de percurso. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção, porque tem algumas coisas que algumas pessoas elas já sabem racionalmente. Saber racionalmente, saber com a razão, saber com o entendimento racional, não significa necessariamente saber na transposição da razão para o coração. É a transposição daquilo que a gente sabe no conhecimento para o coração que faz com que a gente implemente mudanças significativas na vida da gente. Por isso que a gente sempre fala, tenha paciência no processo da travessia, sobretudo quem está dentro do método travessia, lá na mentoria, porque é um processo. É um processo. Porque muitas coisas você já sabia pela razão. Só que ninguém segurou na mão e não te colocou em um método de processo. A travessia, as 7 semanas para a vida inteira, ela é um processo que você vai passando de nível a nível. Sem você perceber, você vai sendo como que, se você se envolve, você vai sendo carregado. E aí, por isso que a gente traz o conteúdo aqui também, para quem não pôde entrar, porque ele pega um pedaço desse conteúdo, desse presente também. Perfeito? Então, isso é muito importante. Então, a Ana Beatriz, ela mandou para a gente assim, olha para vocês perceberem. Eu sou Ana Beatriz, pode falar meu nome, eu passei muitos anos da minha vida presa em perguntas. Ó, grave isso, presa em perguntas. Mas por que presa em perguntas? A primeira grande pergunta era por que eu nasci numa família que não me deu condições para ser eu mesma. Eu sou Ana Beatriz e passei muitos anos da minha vida presa em perguntas. A primeira pergunta, a primeira grande pergunta, era porque eu nasci numa família que não me deu as condições para ser eu mesma. Agora vem a qualificação do que aconteceu nessa família. E ela vai dizer: minha mãe me rebaixava o tempo todo. E isso destruiu a minha autoestima. Veja, uma família que ela não deu as condições para ela ser ela mesma, rebaixava ela o tempo todo, e isso fez com que ela comprometesse quem era ela. Porque a baixa autoestima é um dos sentimentos que a gente tem no ciclo do eu fraco. Porque na medida que ela não consegue ser ela mesma, ela vai para um relacionamento, e o que ela faz no relacionamento? Ela se rebaixa. Se ela se rebaixa no relacionamento, ela cria uma relação de dependência, de codependência emocional. E aí ela tem medo de perder o tempo inteiro. Se ela vai para um chefe, para um trabalho, ela estabelece relacionamentos abusivos com a chefia. E aí tem medo de perder o trabalho, então se rebaixa o tempo inteiro, ou então pega tudo e fica sempre num cansaço emocional muito grande. Aí ela vai dizer: a minha mãe me rebaixava, eu desenvolvi um processo de baixa autoestima, e quando adulta, até para tomar água, eu tinha medo de estar desobedecendo alguém. Então veja como que o processo ele vai só subindo. Família, não me deu as condições para ser eu mesma, me rebaixava, eu tive problemas na autoestima, e aí ela chega, então, na dificuldade de tomar decisões, porque se ela tem dificuldade de estar achando que está sempre desobedecendo alguém, isso significa que ela vai ter, em instâncias maiores, a dificuldade de tomar decisões por conta própria. E aí vem o processo óbvio do medo que está ligado à culpa.
Porque se ela toma por ela mesma, ela fica culpada. Se ela não toma, ela também fica culpada. E aí ela vai dizer: por isso eu entrei num caracol tão profundo de perguntas que eu cheguei a questionar a minha própria existência. Eu quero que você grave isso aqui. Isso aqui para a gente é muito importante para eu conseguir explicar para você por que, que você não é um acidente de percurso. Boa parte ou muito da sua angústia é porque, indiretamente, essa história da Ana Beatriz, por isso que eu escolhi ela, e agradeço já a Ana Beatriz de ter mandado para a gente. Então, veja, aí ela chega no momento em que ela, então, começa a entrar nesse caracol de perguntas, e aí a última pergunta, ou uma das últimas etapas dessas perguntas, é a questionamento da própria existência. Questionar por que que eu estou aqui. Por que que eu nasci? Se é tanto sofrimento, se é tanta dificuldade, se eu não consigo ficar em mim mesmo, não consigo o básico para eu poder viver, por quê? Por quê? É isso que eu quero que você entenda hoje. Fique ligado nessa questão hoje aqui, porque talvez você se identifique, com a história da Ana Beatriz. Porque é essa história que eu quero mostrar a partir dela, das algumas questões que ela coloca, por que que você não é um acidente de percurso. E aí ela vai dizer assim, ela continua, no fundo, eu não confiava de verdade em ninguém. Eu não confiava em ninguém e não me entregava de verdade para ninguém. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu não sabia o que era amor de verdade. E por isso, as perguntas sem fim me levavam a ver que não havia mais sentido em viver. Olha para vocês perceberem como é que esse caracol do ciclo do eu fraco faz perguntas que muitas vezes você não consegue responder, a não ser que alguém proponha que você volte ao passado ou que encontre a tal pessoa que fez com você. Aí sim a pessoa vai sair desse caracol. É isso que ela acredita? Se ela acredita assim, a vida dela ou a sua vida fica condicionada a outra pessoa. E a vida condicionada a outra pessoa te coloca de novo numa prisão ou do passado ou do próprio presente, porque se a pessoa não mudar, você também não muda. Se a pessoa não movimentar, você está com a sua vida, de certa forma, travada. E é isso que a gente vai tentando desfazer, para você não depender da transição do outro, da mudança do outro, da fala do outro, para você movimentar a sua própria vida. E aí ela continua. Eu não sabia o que era amor de verdade, por isso as perguntas sem fim me levavam a ver que não havia sentido em minha vida. Para mim, eu não deveria ter nascido. Aí ela chega a essa conclusão. Eu achava que eu era um acidente de percurso. Eu achava que eu era um acidente de percurso. Vocês conseguem perceber como que vai sendo o número, a escada do ciclo do eu fraco? Problema com a família, mãe ou pai, não se consegue achar no eixo, vem para o buraco vazio na alma, não consegue tomar as decisões, se toma por ela mesma, tem culpa, começa a fazer perguntas, e aí a última das perguntas, ou a pergunta talvez mais doída, que causa maior angústia, é essa sensação de que você não deveria ter existido. E tudo porque está num único referencial, e no coração e na mente acredita que é só esse caminho que existe. Que uma dos sentidos profundos da angústia é não saber que existem outros caminhos para a gente. Aí ela vai dizer, eu achava que eu era um acidente de percurso. Só isso. Eu não conhecia, aí começa o processo. Preste atenção agora. Aí ela vai dizer, eu não conhecia o primeiro nascimento que você fala no método da travessia. Eu não conhecia. Aí ela diz, eu ouvia falar alguma coisa parecida com isso,
Mas, como eu não aceitava ser cuidada, eu não aceitava ser amada. Eu não conseguia experimentar. Isso aqui é muito importante. Esse ponto é muito importante. Ela diz, quando eu conheci o primeiro nascimento, sobre o primeiro nascimento do método travessia, eu já imaginava que eu já conhecia alguma coisa sobre isso. Mas como eu não aceitava ser cuidada, eu não aceitava ser amada, eu não conseguia experimentar de verdade. Gente, isso aqui é muito importante, muito sério para vocês. Porque muitas pessoas conhecem a concepção, a visão, ou um conteúdo parecido com essa ideia de que você foi amada e amado antes da sua própria existência. Mas isso não basta. Por isso é que é a diferencial do método travessia. Porque só conhecer, muitas pessoas conhecem só com a razão. Mas eles não abrem a porta interna para experimentar isso de verdade, porque e aqui tem uma questão que as pessoas me dizem e falam para mim: nossa, mas eu já conhecia isso porque eu conheço a fé cristã, então eu já conhecia. Então, o que você faz tá muito ligado à questão religiosa. E aí eu explico: não, isso aqui é uma questão científica, mas conversa, de certa forma, com a espiritualidade de Jesus Cristo. Não tem nenhum problema nisso. É por isso que muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, elas não experimentam isso na profundidade. E não tem nada de errado. A questão é porque o trabalho do método travessia é um trabalho científico. E como um trabalho científico, a gente tem todo um processo que vai te carregando. Porque perceba o que ela disse, eu já conhecia falar sobre isso. Mas por que ela não experimentava isso de verdade? Porque era necessário um trabalho mesmo científico para ajudá-la a experimentar talvez aquilo que ela já acreditava. Porque ela vai dizer: eu não conhecia o primeiro nascimento. Eu ouvia falar alguma coisa parecida com isso, mas eu não aceitava ser cuidada. Aqui está a questão. Mas por que ela não aceitava ser cuidada? Porque ela tinha um histórico do ciclo do eu fraco. Ela não aceitava ser cuidada porque ela estava internamente, profundamente machucada da vida. Profundamente machucada por muitas violências que ela sofreu lá na infância. E ela, aí muita atenção a isso, não é culpada por isso. Ela não é culpada, mas ela se culpa. Você se culpa. Porque quando você vai ter que fazer coisas básicas para você avançar na sua vida, você tendo um grande potencial, você sente que você não consegue. Então aí ela continua, olha, eu ouvia falar alguma coisa parecida com isso, mas como eu não aceitava ser cuidada e ser amada, eu não conseguia experimentar. Aí ela vai dizer: minha mudança grave aqui comigo. A minha mudança aconteceu quando eu entro no método travessia, eu aceitei a ajuda. Eu aceitei a ajuda. Foi difícil para mim aceitar que eu poderia ser ajudada. Foi difícil para mim aceitar que alguém poderia segurar na minha mão. Foi difícil para mim aceitar que eu poderia sim receber amor, mesmo sem ter recebido da minha mãe, do meu pai, e ter recebido várias violências ao longo da minha vida. Aí ela vai dizer: quando eu aceitei ser cuidada, aí eu abri um canal para começar a cortar o referencial do eu fraco que estava dentro de mim. Ou seja, o referencial daquilo de errado que minha mãe tinha feito comigo. Foi ali que eu comecei. Porque não era só razão, era mais do que a razão.
E aí foi interessante que ela disse: quando então eu conseguir começar a aceitar ser cuidado, eu começo a cortar o referencial do eu fraco, ali começa a minha mudança e eu senti que eu comecei a ativar o poder de vida do colo do Criador. Foi assim a minha história. E ela vai dizer: e o restante você já sabe. Eu estou me preparando agora para entrar na formação da sua formação, da teoria da atenção, para eu poder ajudar pessoas com o seu método e poder usar a minha história como um processo de superação. Usar a minha história como um processo de superação. Por que será que você não é um acidente? Por que será que você não é um acidente? Por que será? Hoje eu quero que você pegue isso aqui que eu vou trazer para vocês. A história, obrigado, Ana, Ana Beatriz, muito obrigado por mandar a história. Você pode mandar, acho que eles têm o e-mail, você pode mandar direto para o meu e-mail, coloca minha história e você pode mandar que a gente vai receber e pode... Inclusive, você pode também ser convidada para contar sua história numa live ao vivo comigo e a gente tira o seu rosto, se você não quiser, tira a câmera e você compartilha a sua história, eu divido, falo para você, eu faço uma mentoria mesmo, ao vivo com você, já para a sua história talvez abençoar outras pessoas. Se quiser, já colocaram aí o e-mail. Mas por que, então, você não é um acidente de percurso? Por que você não é? A primeira questão que eu percebo que foi fazendo com que a Ana Beatriz mudasse a perspectiva dela, e isso ela foi pegando ali dentro do método travessia, a primeira coisa é que existe uma percepção que quando você vai aprofundando as várias etapas do método travessia, você vai percebendo que a sua existência não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais. E isso aqui é muito sério, porque isso não é somente um conhecimento racional. É por isso que eu mostro que a diferença de você fazer o método travessia é porque você sai de uma experiência muito racional para você ir para uma experiência de vivência. Por isso é que quando chegam algumas questões na mente das perguntas e tudo mais, não faz sentido dar ibope, porque você começa a experimentar um outro paradigma dentro de você, um outro modelo dentro de você. Então, a primeira questão que é central quando se trabalha o método travessia, até para responder quem perguntou aqui o que é o primeiro nascimento, a sua existência, ela não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais. E isso não é um aprendizado somente racional. É um aprendizado que você vai experimentando isso como vivência. Porque quando você recebe na sua história de vida muitas violências emocionais, você recebe muitas pancadas internas, há uma tendência em você não aceitar ser cuidada, e não aceitar ser amada, porque o seu psiquismo, as suas emoções, o seu ser e o seu corpo, muitas vezes não recebeu a predisposição para isso. Então, quando você entra em alguma coisa, você entra, às vezes, sabendo racionalmente, mas não entra com a alma. Por isso é que é importante todas as etapas do método travessia. Mas eu quero dizer aqui, por que a sua existência não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais? Existe algo que a gente cada vez mais discute dentro de diferentes tipos de abordagens da ciência, que é a discussão
sobre a possibilidade de que, ainda que se fale, que o universo ele se autocriou por um processo de acaso, ainda que alguém acredite dessa forma, e respeito, mas a própria criação do acaso, em princípio, pode-se pensar que a lógica que está dentro dessa criação é a lógica criada por alguém que está, vamos dizer assim, no controle de tudo isso. E é ele que gera a própria existência. É ele que gera a própria existência. Então, 50% do processo é os seus pais sendo instrumento desse criador maior. Tem o desejo dele? Sim, porque eles são responsáveis por você, deveriam ser. Mas existe algo que os seus pais não podem criar, que é o que a gente chama criar. O ser humano não pode criar qualquer coisa do nada. Quase sempre aquilo que o ser humano cria é algo a partir de algo que já está criado. Quem pode criar do nada é quem faz o primeiro processo de criação do próprio universo. Esse sim tem poder para criar do nada. Então, mesmo quando a sua mãe e o seu pai, pelo desejo deles, você existe, você passa a existir, você não passa a existir somente pelo desejo deles. Você passa a existir por um desejo muito maior que em várias situações foge a uma explicação racional. É aqui que eu queria que você prestasse muita atenção, porque esse é um dos pontos dentro dos 7 níveis do método travessia que você começa a se desvincular do abuso, da violência, da maldade e do passado pesado que muitas vezes faz com que você já comece a sua semana presa ao que fizeram com você, ou preso ao que fizeram com você. Porque, veja, se você, dentro do processo do ciclo do eu fraco, como ser humano, você tem todo o direito de fazer as perguntas que você faz para a existência. Por que aconteceu isso? Por que fulano de tal foi embora tão cedo? Por que não me reconheceu? Por que não me beijou? Por que me deixou de lado? Por que fez isso comigo? É um direito e é humano fazer essas perguntas, perfeito? Mas é também humano a partir do momento que você, no método travessia, entende que numa fase agora de adulto que você está preparada para o terceiro nascimento, que é apropriar da sua própria vida. Então, nesse estágio, você precisa também entender que, fazer as perguntas é humano, mas é entender que, não são as perguntas que vão te dar a capacidade de cortar o ciclo do eu fraco. Porque entre fazer as perguntas, que é humano, é real, mas não ter as respostas para as perguntas que se faz é tão real quanto fazer as perguntas. E aí, quando você chega nessa fase de preparação para o terceiro nascimento, o que é o terceiro nascimento? É todo o método travessia ali para o meio, para o final, quando você começa, então, a se apropriar da sua vida e emocionalmente e afetivamente, no lugar do afeto, você se descola de tudo que aconteceu com você para realmente você assumir o protagonismo da sua própria existência. Isso aqui é muito importante, porque é aqui que entra
aquela frase tão clássica que eu explico, que o silêncio, quando você está no eu fraco, é uma tortura. O silêncio, quando você está no eu fraco, né? Quando você está no ciclo da maldade que fizeram com você, no ciclo das perguntas, por que comigo? Por que comigo? Por que isso? Por que não me protegeram? Por que o universo? Por que Deus não me fez nascer numa outra família? Por que isso? Por que não sei o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No ciclo do eu fraco, esses porquês, essas perguntas vão cada vez mais te jogando num buraco vazio de uma angústia profunda. Porque são perguntas que você não sabe sair delas e são perguntas para as quais não se tem uma resposta concreta. E quando se tem uma resposta concreta, o que acontece? Você condiciona a sua saída do ciclo se alguém te responder. De todas as formas, está preso. Quando você vira, então, a chave para o eu forte, o silêncio no eu fraco é angústia. O silêncio na travessia do eu forte é um dos principais requisitos para você se conectar com a sua condição de vulnerabilidade, para você se conectar com a sua condição de ser humano. E quando você vai virando a chave, você começa a descobrir, não somente pela experiência da razão, mas por uma experiência de vivência e de aceitar ser cuidada, ser cuidado, você começa então a descobrir que você é parte do universo e que não ter a resposta também é uma condição intrínseca do humano que sem resposta e depois de ter feito as perguntas e vivendo o silêncio, ele ainda consegue atravessar e conseguir saúde, porque agora que vem a parte então mais importante, porque você experimenta que em primeiro lugar a sua existência não diz respeito aos seus pais. A sua existência, ela diz respeito a um sentido muito maior que está presente no universo e que no lugar de você querer compreender racionalmente uma série de experiências negativas que você viveu no seu passado, você começa a transformar essas experiências em sua grande força. Quando você vai fazendo esse movimento, você vai achando um lugar de retorno para você mesma, um lugar de retorno para o seu eixo, um lugar de retorno para o sentido maior da sua existência. E aí, isso sim, vai aos poucos preenchendo o vazio existencial, aquele buraco que ficou faltando, aquele buraco de cuidado, de afeto, de carinho que ficou faltando. E eu diria que uma das primeiras batalhas que acontece dentro do processo da travessia é uma batalha chamada amor. Assim como não receber cuidado, assim como ser violentado emocionalmente, assim como ser ignorado, ser comparado, ser deixado de lado, ser deixada de lado, assim como essa experiência é uma experiência de violência, quando você está muito tempo num lugar profundo de você, fora do mar, quando você começa a ser abraçado pela força do mar, quando você começa a ser arrastado para ser banhado pelo mar, quando você começa a ser cuidado, alguma coisa grita dentro de você de que você não pode receber, você não é merecedora de tanto amor. E é aí
que o processo do método travessia vem, segura na sua mão, e ali no nosso grupo fechado, dentro do processo, eu vou já saber tudo, trabalhando com você, para você entender que você pode sim receber amor, que você pode sim ser vulnerável, que você não precisa ser herói de nada, você não precisa prestar conta nada. Existe uma etapa, que é a etapa, então, aí a gente vai para a segunda. Se a primeira, então, é a sua existência não diz respeito, em primeiro lugar, ao desejo dos seus pais, agora a gente pode ir para a segunda. Existe um mistério chamado silêncio que movimenta para a vida. Exatamente isso. Que movimenta para a vida. Como assim? Mistério chamado silêncio que movimenta para a vida. É isso que eu quero que você perceba. Que no eu fraco, várias coisas possivelmente poderiam representar no eu fraco a morte, no eu forte representa a vida. Existe um mistério chamado silêncio que movimenta para a vida, ou movimenta a vida, trabalha para a vida. E isso aqui é outra experiência que algumas pessoas falam, mas como assim trabalha para a vida? Sim, tem até uma crase aí, mas eu decidi usar sem crase mesmo. Existe um mistério chamado silêncio que movimenta para a vida. E o que significa isso? Não é complexo, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Porque até no eu fraco, estou sempre marcando isso, no ciclo do eu fraco, nos sintomas do eu fraco, para quem chegou, o que é o sintoma do eu fraco? Viveu o abandono, desenvolveu vazio, buraco na alma, abandono ou rejeição na infância, no passado, buraco vazio na alma, dificuldade de ficar no seu próprio eixo, desenvolve os oito medos, medo de ser você, medo de ser rejeitado, medo de ser amado, nananana. Vai no meu canal do YouTube, você vai ver os 8 sintomas lá. Aqui no eu fraco, o silêncio é uma tormenta. Por quê? Por causa das perguntas sem respostas. E enquanto não se corta esse ciclo, o silêncio vira um tormento. Agora, no eu forte, o silêncio, até o silêncio, se torna combustível para você voltar-se para dentro de você. Porque, gente, o silêncio tem duas características fundamentais nele. O silêncio diz respeito à sua existência também, porque você, como ser frágil, isso vai estar no terceiro módulo da travessia, a fragilidade como sua força e a inteligência da angústia. Agora, tem um outro lado, esse aqui é o primeiro. Agora, tem um outro lado do silêncio. Existe uma dimensão do silêncio que é movimento para a vida. É movimento para a vida. E aí vem aquela tese máxima, aquele conhecimento máximo que eu trabalho, que o primeiro nascimento, alguém perguntou aqui o que é o primeiro nascimento, eu vou explicar, mas o primeiro nascimento, ele tem aquela relação de nascer da não existência para a existência. Lembra disso? E que da não existência para a existência, o que você tem aqui é um intervalo. E esse intervalo também é silêncio. Então, é como se eu estivesse dizendo para você que não saber todas as coisas também é humano. E não ter as respostas para tudo o que aconteceu na sua vida não é o que deve fazer você ficar preso no eu fraco e não movimentar a sua vida. Não ter a resposta é também uma condição de você estar vivo e estar viva. Porque é não ter todas as respostas que te categoriza como um ser humano, é não ter todas as respostas que te faz diferenciar você daquele que é o ser superior, é o criador de todo o universo, que tem ele próprio todo o conhecimento. E quando você não aceita o silêncio ou os silêncios da vida, você fica presa muitos e muitos anos em busca de uma resposta.
Por isso que Ana Beatriz disse que ela ficou mais de 49 anos presa nas perguntas do que aconteceu com ela na infância. E com menos de 7 semanas, ela consegue, quando eu tiro ela dessa configuração e ela vai passando pelas etapas do método travessia, tem que cumprir as 7 etapas, quando ela vai passando, ela vai se descolando de vez. E é rápido. Vai se descolando. Quando eu me lembro, a única vez que eu vi um metrô tumultuado, a única vez que eu vi congestionamento de pessoas dentro do metrô foi na Alemanha, no período que eu estudei na Alemanha, foi em Berlim. E eu achei aquilo engraçado. Nossa, como assim? Gente em pé, sentada, e não sei o que. A gente não tinha visto isso ainda lá. E aí eu falei, eu quero ver o que é isso. E eu, então, fui seguindo aquelas pessoas para ver onde é que ia dar, o que era aquilo e tal, e fomos seguindo. E aí eu descobri, então, que tinha uma orquestra muito importante que iria tocar exatamente naquele dia e todo mundo partiu para ver a orquestra. E aí eu falei, então eu também vou. Não sabia, mas fui seguindo. E cheguei, e realmente, foi uma experiência, vamos dizer assim, surreal. Só que eu percebi algo. Eu percebi algo naquele dia. Que como eu meio que caí ali, meio de paraquedas, eu tive que fazer um pequeno trabalho em mim, embora eu goste de orquestra, eu gosto de música clássica também, de outras músicas, mas de música clássica também. Mas e aí eu fui realmente sendo levado pela condução que aquele maestro estava fazendo. E cada vez que eu era levado pelaquela condução que ele fazia, eu percebia que tinham vários momentos que ele dava uma pausa. E ele dava outra pausa. E ele dava outra pausa. E eu comecei a perceber que os maestros, ao tocarem, eles tinham as próprias pausas, que eram os silêncios. E aí eu comecei a perceber. Eu fui levado a uma experiência tão profunda de mim comigo mesmo e no contato com esse Criador, e numa volta para mim mesmo, que eu estava ali também numa busca profunda por mim mesmo, eu já contei isso para vocês, se não contei, depois eu conto novamente. E depois que parou, eu fiquei me perguntando como que aquela experiência conseguiu me levar a um lugar tão profundo de mim mesmo com o Criador. E aí eu fiz a logística reversa, eu voltei o caminho do que ele, o maestro, fez. E aí a conclusão que eu cheguei naquele momento era que se não existisse o intervalo, se não existisse as pequenas pausas, se não existisse o silêncio dentro da orquestra, tudo estaria embolado e eu não conseguiria, no final, encontrar o sentido. Perceba, eu não consegui achar uma explicação para a orquestra estar tocando daquele jeito, de forma que me tocou e me ajudou a me reconectar com esse sentido maior do universo. Eu não precisei de uma explicação racional, mas foi necessário o intervalo, foi necessário o silêncio para que, no final, existisse um sentido maior para aquela orquestra sinfônica chegar onde ela conseguiu chegar dentro de mim. O que eu quero hoje mostrar para você, então, porque nós já estamos terminando. Você não é um acidente.
Você não é um acidente de percurso. Ainda que o silêncio da existência, aquele silêncio mais profundo sobre perguntas que você gostaria muito de ter respostas. E até hoje, você patina muitas vezes no eu fraco, porque você não tem as respostas. E o silêncio no eu fraco é angústia, é tortura. É ciclo repetitivo de pensamentos negativos que sugam a sua energia boa e faz você já começar a semana perdendo. O silêncio no eu forte é o intervalo que dá sentido à música que ainda está tocando no universo. E você, ainda que você não saiba racionalmente, você é parte deste processo. E essa orquestra que toca no universo só vai conseguir fazer no final as pessoas se sentirem extremamente visitadas por algo maravilhoso e conseguir voltar-se para elas mesmas, como eu voltei para mim mesmo, e ao voltar para mim mesmo eu consegui me reconectar com o Criador. Isso só vai acontecer no universo se você, no final desse percurso, você achar o seu próprio sentido. E aí não precisa achar a explicação. Quando a gente fala no processo da travessia de sentido de vida, que está no poder de vida e que te prepara para o terceiro nascimento, não é pelo um processo só racional. Você não precisa entender o mar para ter vontade e coragem e força para poder começar a pisar no mar e entrar no mar. Quando você começa a fazer isso, automaticamente, sem precisar mexer em criança ferida da infância, sem precisar mexer em dores do passado, automaticamente o passado vira passado. Porque você não nasceu para ficar preso ao que fizeram com você no seu passado. Você nasceu para, a partir do primeiro nascimento, que é, agora respondendo objetivamente, que é o primeiro nascimento, que é o nascimento da não existência, para a existência. Aquele nascimento que não tem explicação 100% racional. É a gratuidade, é o máximo da gratuidade, que é o amor na sua plenitude. Então, é essa a referência que você tem. É essa a referência que eu vou ativando dentro do método travessia para cortar de vez a referência das violências que você sofreu na sua história de vida e que até ontem você era dependente delas. Você era dependente delas. Mas quando você vira a chave para o eu forte, não. É passado. E mesmo que não seja passado, é silêncio. E aí até o silêncio pode ser usado para dar um sentido maior à música que é tocada naquela orquestra. E esse sentido maior você só descobre se você caminhar. Esse sentido maior você só descobre se você atravessar sem ter as respostas. Se você quiser atravessar controlando tudo, tendo todas as respostas, você fica. É por isso que no primeiro momento da travessia, isso que você está, esse momento que a gente está fazendo, você não precisa ter força. Porque o método todo é para segurar na sua mão e fazer você chegar do outro lado. Pessoal da travessia, T07, já estamos terminando. A gente sempre diz, pare 5 minutos para o que foi mais importante aqui para você. Mais 5 minutos, organiza as suas atividades do dia, gestão de prioridades. E mais 5 minutos, escolha um horário que você vai mandar o e-mail, que você vai responder alguma coisa, que você vai fazer outra coisa, porque isso é muito, muito, muito importante. Ou seja, é o que a gente chama de gestão de prioridades. 5 minutos,
algum conteúdo aqui, o mais importante dos conteúdos aqui, que você vai pegar, abraçar com ele e vai ficar com ele na sua semana inteira. Mais 5 minutos, que você vai escrever as 5 prioridades que você precisa fazer hoje. Diz respeito à sua vida profissional, diz respeito ao seu trabalho, diz respeito à sua agenda. Mais 5 minutinhos ali. Então, você pega esses 5 minutos agora, ao terminar aqui, 5 minutinhos, e você escreve as 5 prioridades. Mais 5 minutos, e você vai fazer, então, a técnica do PH. Pequenos hábitos. O que você vai fazer? Você vai colocar a hora certinha que você vai mandar o e-mail, que você vai mandar aquele recado, que você vai ligar para tal pessoa, que você vai fazer aquela atividade que está procrastinando, postergando, mas coloca o horário e você faça. E depois, o que você vai fazer? Você vai às 17 horas, ou 17, ou 19, ou 21, para quem está na travessia, tem que ser depois, você vai fazer uma avaliação do seu dia, vendo o que você conseguiu cumprir. Agora, detalhe, segura, avaliação do método travessia não é para culpa. Se você, só o fato de você estar aqui ou assistir isso aqui, você já ganhou pontos com isso. Então, você vai avaliar, e se você não cumpriu as 5 prioridades, você vai colocar ela já para terça-feira, para fazer na terça. Ponto. Sem estresse, sem crise. E isso já vai movimentar a sua vida. Então, pessoal da T07, a gente tem 2 atividades. Duas atividades, né? Lá no nosso grupo fechado, você vai colocar lá qual foi a parte aqui mais importante para você do nosso conteúdo, qual a parte mais importante do nosso conteúdo. Então, você vai colocar lá no nosso grupo fechado. Já estamos terminando, gente. 1 minutinho agora a gente termina. Você vai colocar lá no nosso grupo fechado, nosso grupo lá, nossa comunidade da T07, dos atravessados da T07, você coloca lá a parte mais importante, que aí eu vou pegando, vocês já viram que eu mando áudio, eu respondo lá, segurando na mão de vocês, e o pessoal já ficou impressionado como em menos de uma semana já aconteceu tanta coisa. Eu falei, travessia é isso, são 7 semanas para a vida inteira. Então, coloquem lá e eu vou colocar. Quem não está na travessia pode dizer o que foi mais importante para você aqui na foto que vai ser publicada lá no meu Instagram. Só você colocar embaixo o que foi mais importante para você. Perfeito? Então, é essa a nossa atividade. Então, ó, o pessoal da T07 coloca dentro do nosso grupo e depois eu mesmo coloco lá, porque a gente vai printando para as outras pessoas e tal, mas se quiser escreverem lá também no Instagram, fique à vontade. Mas é colocar lá no nosso grupo. E no mais, desejo uma excelente semana para você. Você não é um acidente de percurso. Eu quero que você fique com isso para a sua semana. Você não é um acidente de percurso. E o silêncio também pode ser a sua grande força. É a sua grande força. Aquilo que no eu fraco te colocava num caracol de perguntas repetitivas, no eu forte, pode ser, inclusive, a força, o sentido que faz a orquestra da sua vida tocar a música certa, no lugar certo, na hora certa, para ser bênção para você e para as outras pessoas que um dia vão conhecer e se inspirar na sua virada de chave para o eu forte. Pro eu forte. É isso aí, gente. Até a próxima. Como eu disse, tem o meu e-mail aqui. Quem quiser mandar a história dele para fazer mentoria ao vivo, tem mentoria ao vivo, que é, se eu não me engano, quarta-feira, meio-dia, tem mentoria ao vivo. Se alguém quiser mandar, entra numa listinha lá e você vai ser comunicado. Você pode colocar sua imagem também, se você não quiser colocar, porque você pode querer falar coisas mais profundas sobre você. Você não precisa colocar a sua imagem, está tudo certo, a gente tira, só deixa o áudio. Então você manda o e-mail ou manda lá no meu Instagram. Quero a mentoria ao vivo, que você vai contar
seu ciclo do eu fraco, como foi seu processo de abandono ou rejeição, e eu vou poder te orientar ali ao vivo. E se você não quiser que apareça você, basta você mandar que a gente não coloque. Se não vai ter o seu nome, manda a sua história um pouquinho antes, escreva lá um pouquinho só da sua experiência e você pode fazer isso, beleza? A Erika está dizendo, o X da virada de chave é não ficar buscando resposta e se permitir ser conduzida. Tá entendendo? Esse é o primeiro nível. Primeiro nível, exatamente. Exatamente. Mas tem que terminar, Cláudia. Aqui é rapidinho, vocês têm encontro da noite. Tem um encontro da noite da mentoria. Tem outra aula à noite, mas a mentoria fechada, né? Para as pessoas que entraram na T07. Então, aqui é para você começar a sua semana no Eu Forte. Bora, gente, para o Eu Forte. Você não é... Vamos escrever? Você não é um acidente de percurso. Você, mesmo no silêncio, é uma orquestra que na travessia você vai achar sentido maior para a sua vida. E um dia você vai estar aqui contando a sua própria história. Bora para o Eu Forte. Excelente semana para vocês. Segunda-feira é o que a gente diz. Você não é um acidente de percurso. As atividades lá no nosso grupo, então escrever lá atividade de hoje, a parte mais importante, e o pessoal que não está pode escrever lá no nosso Instagram, na nossa foto que a gente vai ser postada lá, a parte mais importante da nossa live hoje para vocês. Bora para o Forte, excelente semana. Compartilhe, gente, essa live, dê de presente, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Viu que conteúdo fantástico? Pega aí e compartilha com 7, 8, 9, 10 grupos, quantos mais você achar que é legal, para as pessoas poderem também serem abençoadas. É só pegar o link aqui e compartilhar o link no canal do YouTube, né? Quem está em outro canal, TikTok, outro lugar, o link está na bio, é só entrar e pegar e compartilhar. Beijo no seu coração. Bora pro Eu Forte.